Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série AEE, falando agora sobre cuidador escolar, legislação e perfil profissional. Enquanto educação inclusiva, enquanto suporte, enquanto profissional de apoio, a gente ainda tem uma carência nos espaços escolares comuns, públicos, municipais, estaduais e até mesmo dos espaços privados, da presença desse profissional cuidador, que é um profissional que vai auxiliar alguns alunos com deficiência a partir da comprovação de sua necessidade nesse espaço escolar. Porém, não temos ainda legalmente definido, uma legislação que crie um perfil profissional, uma carga horária, uma formação para esse profissional, portanto, ainda acontecem alguns equívocos nesse sentido. Vale a pena destacar que esse assunto está em pauta porque também faz parte do profissional do AEE orientar, acompanhar, dar formação e dar suporte a esse profissional cuidador que está acompanhando alguns alunos que porventura são alunos atendidos nesse espaço chamado Sala de Recurso Multifuncional. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Quando eu falo da expressão profissional de apoio, eu estou falando do intérprete, do guia-intérprete, do tradutor, do acompanhante, que pode ser o familiar, do próprio serviço que é feito como AEE e do cuidador escolar. Todos esses profissionais, nas suas áreas específicas de atuação, são considerados profissionais de apoio, mas fazendo um papel específico para cada função que estão desempenhando. Nesse sentido, a importância desse profissional de apoio ela já vem sendo defendida desde a Constituição Federal de 88, a LDB 9394 de 96 e o próprio Decreto 7611 de 2011, que legitima os serviços de AEE, também já fala da possível necessidade desse suporte ao aluno que ainda tem grandes dificuldades, especialmente quando se trata de habilidades adaptativas ou de comportamentos que podem ser disruptivos, desorganizados no contexto escolar. Ou, por exemplo, o aluno com autismo ele tem uma defesa pela Lei 12764 de 2012 que diz que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com autismo, incluída nas classes comuns de ensino, nos termos específicos da lei, terá direito a um acompanhante terapêutico. Não tem muita clareza no que está dizendo enquanto profissional, mas a gente supõe que seja o cuidador escolar, que é o que a gente tem como garantia de disponibilização dos serviços públicos, municipais, estaduais e privados, enquanto escola, para a destinação desse profissional, enquanto alguém que irá auxiliar esse sujeito nos seus contextos, né, de dependências em atividades do dia a dia. A nota técnica 24/2013, ela complementa a Lei 12764, reforçando o direito ao cuidador, sendo obrigação das escolas públicas e também das escolas privadas. E as escolas privadas não podem cobrar nenhuma taxa adicional caso haja necessidade desse profissional para acompanhar algum aluno. Mais claro ainda, fica entendido de que todos os suportes oferecidos na escola não podem estar vinculados a um laudo. Isso é defendido na nota técnica 04 de 2014. E a seguir a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que trata de todos esses direitos pormenorizados, auxiliando aí a pessoa com deficiência no seu contexto escolar. Temos um projeto de lei 011 de 2016, que é o projeto que tenta a regulamentação da profissão do cuidador, seja ele cuidador escolar ou cuidador de qualquer outra esfera de atenção, mas que ainda não é lei. Portanto, ainda não temos esse perfil legal para esse profissional. Mas entendendo que profissional de apoio escolar, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão 13146, são pessoas que exercem atividades de alimentação, de higiene e locomoção desse estudante com deficiência e que atua em qualquer atividade dentro do contexto escolar, desde que não entre na área de outro profissional. Esse é o cuidador escolar, que a lei chama de profissional de apoio, que a gente conhece como cuidador. O que o projeto de lei tenta criar enquanto perfil é que esse profissional tenha no mínimo 18 anos de idade,
tenha pelo menos ensino fundamental ou médio completo, cursos de formação a partir de 160 horas nas áreas que ele vai dar suporte, cursos de primeiros socorros, que ele tenha atestado de aptidão física e mental, que não tenha antecedentes criminais, tá? Porque ele vai lidar com pessoas com dificuldades e que ele precisa ter esse controle emocional para conduzir bem o processo, ok? E ter o atestado de aptidão física, porque ele pode também dar suporte a alguém que precise de força para que ele consiga manejar com qualidade aquele paciente ou aquele aluno que ele está cuidando. Cuidador escolar não substitui o papel do professor de sala de aula. Ele pode participar das atividades de sala de aula? Sim, mas enquanto auxílio, quem elabora, quem aplica e quem acompanha é o professor de sala de aula. Ele não tem a obrigação de fazer com a criança. Ele pode participar para auxiliar, mas é importante que fique entendido que isso é uma competência do professor. Cuidador complementa a partir do auxílio que oferece ao aluno, mas não substitui as atividades escolares. Cuidador faz as atividades de higienização, de alimentação, de locomoção e de manejo comportamental junto com o aluno, mas não pelo aluno. É importante deixar isso muito claro. Cuidador não substitui sala de aula. Não é para ficar lá fora com o aluno enquanto a aula acontece. Se houver necessidade de sair de vez em quando e voltar, ok, mas ele tem que ficar em sala com o aluno ou de vez em quando se afastar para deixar o aluno se virar sozinho e não ficar dependente dele, tá? Cuidador auxilia durante a realização de qualquer atividade, fazendo com o aluno, estimulando o aluno a fazer e não fazendo pelo aluno. Cuidador precisa e deve ter equilíbrio emocional para lidar com qualquer situação inesperada, especialmente crises comportamentais e desorganizadas que algum aluno pode apresentar. É importante o grupo escolar, gestor e a própria sala de recurso multifuncional enquanto serviço de AE incentivar o cuidador no seu processo de formação, acompanhar e avaliar periodicamente esse profissional, também ouvindo a família de como está sendo esse processo, orientar o profissional cuidador quanto à elaboração de relatórios de informação sobre algumas questões que são observadas durante aquela manhã, aquela tarde de acompanhamento ao aluno, e que a escola e a sala de recursos estejam sempre atenta às condutas que o cuidador toma em relação ao aluno para assim, de alguma forma, orientar ou se posicionar. O cuidador irá atuar com alunos com deficiência intelectual, com deficiência física, especialmente com autismo. Alguns poucos casos vão necessitar do cuidador, como deficiência auditiva. Inicialmente, alguns com deficiência visual podem necessitar, depois já se tornam independentes e assim não necessitam, tá? Esse é o público-alvo do profissional que irá atuar como cuidador escolar, sob a orientação do AEE e sob a orientação do núcleo gestor da escola. Então, sempre que houver dependência total ou parcial na execução de atividades da vida diária, em situações de comportamentos disruptivos, se faz necessário a atenção desse profissional como um serviço indispensável. Quem justifica a necessidade do cuidador é o professor de sala de aula, é o profissional do AEE, que vê as necessidades do aluno como emergenciais enquanto um serviço auxiliar, tá? É importante sempre avaliar esse papel exercido pelo cuidador para que você possa dar orientações e melhor encaminhar. Então, isso justifica-se enquanto necessidade desse serviço. O AEE, enquanto serviço de educação especial, também tem esse papel de trabalhar a formação do cuidador, de acompanhar o cuidador para a orientação de relatório, de condutas, né? E assim não se tenha um serviço feito de uma forma equivocada e que gere aí prejuízos no processo de inclusão e autonomia do aluno com deficiência, ok? Esse foi mais um vídeo da série AEE. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.